Doutor Hassan Juda, nosso médico da dor, não é? Está indo para mais uma jornada, inclusive, para aprender mais, trazer conhecimentos novos. Agora, desta vez, você está indo para o Uruguai, vai ter uma jornada lá, boa tarde? Uruguai, eu só não garanto que eu vou conseguir ficar o tempo inteiro na jornada, porque com as parrijas lá, né? Eu, como um bom gaúcho que adora um churrasco, não, Já tá bom, eu imaginei não que você ia- garanto, hein? Eu imaginei que você ia falar, não garanto que eu vá voltar antes do Não, Natal. volto, Volta. tá louco. É minha família aqui, né? Eu não vivo sem eles, né? Vamos falar um pouquinho sobre artrose, osteoporose. Isso, esses dois termos, eu acho que fazem muita confusão na cabeça das pessoas. O que é uma e o que é outra. Então. Independe da idade, essas duas doenças, para surgirem nas nossas dobras, e tudo que movimenta, Então, a artrose é uma alteração da cartilagem, né? artrose. A artrose. Hoje a gente fala osteoartrite. Por que osteoartrite? Porque se sabe que um dos principais componentes de destruição da articulação e de dor é a inflamação. Inflama primeiro para começar a destruição. Isso, Em exatamente. todas as articulações tem, então, essa cartilagem. Entre um osso e outro. Quase todas. Mas, enfim, tem algumas que têm predileção. A das mãos, do joelho, do quadril, de coluna, nos pés, né? Então, quando começa a haver essa erosão da cartilagem, começa a entortar, né, as mãos, os pés, os joelhos, o quadril, enfim, e muitas vezes termina em cirurgia, né? Tem que fazer a cirurgia para podermos consertar. A cartilagem que você falou é nessa foto que a gente Essa consegue foto, bem aquela perceber. parte vermelhinha ali, ó, já não tem No mais... frango é aquela parte branquinha na Isso, coxa e asa, quadril. Então, essa é como se fosse assim, eu falo aos meus pacientes, é como se fosse uma borrachinha que protege o osso. Então, começa a haver uma erosão e começa a entortar o osso ali na ponta. E aí a pessoa fica com muita dificuldade para andar, o osso começa a estralar. E uma coisa muito importante, não existe nenhum medicamento que cure artrose. A gente não cura artrose. Ela não é curada, não pode ser barrada? Não. A única, é assim, ó, hoje o tratamento que a gente tem para artrose, ele é muito bom. Ele melhora bem a artrose, melhora, não cura. Ele melhora bem a artrose e o que a gente quer como meta é que essa doença não progrida. Que o paciente volte daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, um pouco melhor do que ele está hoje. Então, a não progressão da doença é o que a gente busca. Eu falo isso porque essa semana eu vi uma paciente lá na minha clínica, e fazia 3 anos que eu não a via, estava irreconhecível, ela parou com o tratamento da artrose, caminhando de bengala, olhando para o chão, parecia que tinha assim, sabe aquelas vovozinhas de 90 anos? Então, o que eu falo aos meus pacientes é o seguinte, às vezes a gente faz o tratamento para artrose, fica às vezes um pouco de dor, às vezes estrala um pouco, porque já tem dano na articulação. Mas se tu não tratar, com certeza absoluta, vai ter problema grave em 1 ano, 2 anos, 3 anos, e às vezes cadeira de roda. Por exemplo, essa articulação que a gente tem essa foto aqui para ilustrar para o meu público em casa. Então, essa é uma cartilagem, né, que está gravemente danificada. Aquela parte amarela ali... O que faz danificar uma então, cartilagem? essa inflamação. São processos inflamatórios assim, e vai corroendo essa cartilagem, É uma né? inflamação que vem do quê? É ali, ela nasce do nada? Algo que provoque? Então, tem uma questão genética, tem alguns vírus que estão associados, traumas... Às vezes bateu ou fica muito tempo ajoelhado, pessoal que gosta de ir na igreja todo dia. Penitência demais da artrose. Fica muito tempo ajoelhado, ali reza todo dia, 1 hora de... Então, assim, com o passar dos anos, às vezes né, o organismo cobra seu preço. E às vezes é só genética, ou o peso, às vezes muito pesado. Então começa a corroer toda aquela cartilagem e aí o problema está instalado. Então, esse dano que está aí é irreversível. Então, o medicamento que tem hoje é para dar uma melhorada e, principalmente, evitar a progressão da doença. E isso independe da idade ou tem muito a ver com a idade? Não, isso independe da idade, isso independe da idade. A gente pode ter pacientes mais jovens hoje com artrose. Agora, a gente fica morrendo de medo disso, né? Onde ela mais se instala? É no joelho mesmo, em função até do peso? Doutor? Joelho, punhos, mãos, coluna, quadril, né? Ó, esse aí tem um raio-x aí no joelho para o pessoal entender o que vai acontecer no quanto tempo. Então, o joelho da esquerda é o joelho normal. Tá vendo? Tem as 2 setinhas, tem um espaço entre um osso e outro. Do outro já não tem mais espaço nenhum. O osso de cima encostou no de baixo, ele desabou. Então, como é que a pessoa vai dobrar esse osso com osso aí? Como é que ele vai dobrar essa perna? Tá vendo? Toda aquela parte esbranquiçada, tudo é inflamação. Então, como é que tu trata isso? Aí, então, muitas vezes tem que serrar o osso ali e botar os ferros, que nem eu digo, né? Que é a órtese, né?
E a cirurgia é para A isso? prótese, desculpe. Isso. Para colocar ali. É. E normalmente só se faz a cirurgia nessa região, no joelho ou não? Em outras Não, tem. áreas Hoje também? tem para o quadril, né? Hoje tem de ombro, hoje tem de joelho, mas são para casos avançados. E aí, no caso da cirurgia, quando chega o cidadão chega no caso da cirurgia, doutor, eles colocam uma espécie de uma cartilagem artificial ali no meio? Não. É uma peça de titânio mesmo que vai. Substitui o osso, ele serra o osso e coloca uma peça que imitaria aquela porção final do osso ali. Entendi. É como se fosse uma prótese mesmo. É uma prótese. É uma do prótese. osso. A gente... O que é essa mãozinha aqui que eu Então, não estou isso entendendo? é uma artrose, né? É artrose Uma também? artrose, característica artrose de mão, né? Pode pegar... O mais comum é esses da ponta, né? Da pontinha, mas pode Mas pegar ela os incha outros. também, doutor? Pode E inchar. deforma? Pode, sim, deforma, incha e deforma. A artrite reumatoide pode fazer isso, a osteoartrite pode fazer isso, a gota pode ser parecido com isso. Parece. E principalmente a artrite psoriásica pode ser isso. Pacientes que têm psoríase podem ter esse tipo de mão aí. Tem aquelas unhas que o pessoal confunde muito com micose nas unhas, não é. É psoríase e fica com esse problema aí. Agora, eu tive um paciente de Belém do Pará, do lado de Belém do Pará, ele veio consultar comigo, essa semana que passou com essa mão aí, e era artrite psoriásica. E se não fizer um bom diagnóstico, ou seja, um especialista que entenda, vai tratar como sendo uma gota. Vai tratar como uma gota, como artrose. Absolutamente diferente. Completamente diferente, nada a ver. Um é sal, outra é pimenta. E pode até fazer mal mesmo para as pessoas. Esse aqui é um osso por dentro, doutor? Então, isso aí é a osteoporose. Qual é a diferença da artrose para a osteoporose? Esse ossinho da esquerda aí é um fêmur, o osso da coxa, e ele está todo furadinho, mas é um furadinho normal. Pequenininho. Pequenininho e tal. Esse da direita, olha os buracos que tem. Além de ter esses buracos, a qualidade do osso se perde. O osso fica horrível, fica muito fraco. Então, eu já tive pacientes que, com uma tosse, quebraram o osso da coluna, né? Eu já tive pacientes... Ossinho de cristal. Exatamente, que pularam de uma cadeira, sabe? Foram subir, quando pularam, quebraram o osso de perna. É assim, um tombinho besta, qualquer, sabe? Não é nem de altura, do próprio chão, resbalou, caiu de lado, quebrou. E quando quebra esse osso, o índice de mortalidade dele é muito alto, ou seja, as pessoas podem vir a morrer, 30% dessas pessoas no primeiro ano. Então, osteoporose... Com um ano quebrar o negócio ali, o fêmur, que é por conta de qualquer tombinho besta, porque é um ossinho fraco, Exato. A pessoa em menos de um ano, 30% morre. Exatamente, essas são as estatísticas. E o que acontece? A osteoporose, quando tem a fratura, por exemplo, quebra a coluna, com um espirro, uma tosse, ela fica com aquela dor crônica na coluna e vai entortando. Mas se a pessoa não tiver isso, ela não tem dor nenhuma. Então, tem muitos pacientes que têm dificuldade. Doutor, mas o senhor está dizendo que no exame eu tenho uma osteoporose tão grave, mas eu não sinto nada. Mas a osteoporose não se sente nada, não dá sintoma nenhum. Por isso que é perigosa. É essa foto dessa coluna aí? Exatamente. Aquilo ali seria de uma mulher normal e aquele ali de uma mulher que tem osteoporose e que, com o passar do tempo, por causa de tosse, por causa de espirro, por causa de qualquer coisa, às vezes pegar um peso maior, vai no mercado, pega um peso, alguma coisa e fratura uma vértebra, sem perceber. No outro dia começa com dor e ela vai entortando tudo. Vai ficando olhando para o chão, né? A osteoporose já é mais uma questão de idade mesmo. Tenho pacientes jovens. Eu tenho uma colega minha, médica, que ela tem 45 anos e está com osteoporose. Mas não é o comum. O mais comum é pacientes de mais idade. Seria o envelhecimento do osso, então, a osteoporose? A fraqueza dele? O grande motivo principal, claro, não é? Tem alguns medicamentos que causam isso e tal, mas o principal motivo hoje é o hormônio. Então, a mulher, quando entra na menopausa, em torno dos 50, que diminui o estrogênio, aí as células que formam o osso diminuem e ela começa a entrar em osteoporose muito acelerada. O homem, quando entra na andropausa, ele também tem problema de osteoporose, então? A mesma coisa. A baixa do hormônio masculino. Isso, só que a testosterona, ela se transforma em estrogênio um pouco. Então, o homem sempre vai ter um pouquinho a mais que a mulher. Então, a tendência da osteoporose do homem é ser mais tarde. A gente comenta assim que a grande maioria das mulheres é aos 65, os homens aos 75. Mas eu já tive homem com 60 anos com osteoporose. E as fraturas são importantes mesmo. É o que mais pega e o maior problema de quem tem osteoporose. Então, que às vezes não sabe. Exatamente. As fraturas mais comuns é no punho. Às vezes a pessoa resbala e coloca a mão, não precisa nem cair. Só botar a mão assim para se apoiar, fratura o punho.
Coisa simples assim. Ela bate, às vezes passa no lugar e bate com as costelas, sabe? Uma tombada, uma trombadinha assim, e quebra, fratura a costela. E principalmente, a que é mais temida que a gente tem é a do quadril, né? Que é a do fêmur, porque Que vai ficar acamado. essa vai ficar acamada, né? Ô, doutor, mas Complicado. escuta, que tipo de exame é feito para diagnosticar ou dar a certeza da quantidade, vamos dizer, de osteoporose, ou seja, de fraqueza de osso que cada pessoa tem? Tem um exame específico? Tem um exame específico para ver a quantidade de massa óssea que a pessoa tem e até tem hoje softwares que a gente consegue ver a qualidade óssea também. O mais conhecido é a densitometria, tem 2 tipos de densitometria, um para ver onde a gente vê a massa magra e massa muscular e uma para ver a osteoporose. Então a gente pede essa densitometria e uma série de exames que tem que ser incluídos, porque a osteoporose pode não ser hormonal, pode ter outra causa. Então a gente tem que descartar essas outras causas, senão tu vai tratar a osteoporose sem sucesso. Só para entender, além de hormonal, que outras causas teria a osteoporose, então? Tem assim, tem deficiência de vitamina D, por exemplo, é muito comum, o uso de medicamentos, né, adenomas, né, que tem, então, na paratireoide. Então, assim, a gente pede o hormônio da paratireoide, a gente pede cálcio urinário, enfim, uma bateria de exames específicos para a osteoporose e a densitometria. Esse aqui é o quê, esse exame que nós temos? Esse é um dos aparelhos da densitometria. Tem outros, né? Tem vários. Esse eu peguei só para as pessoas entenderem. É como se fosse um raio-x, é como se ele batesse um raio-x da coluna, do punho, do quadril, e baseado nessas 3, ele faz um cálculo da osteoporose do corpo da pessoa, né? Se ela tem ou não. Muitos pacientes confundem porque é como se fosse um raio-x e bate da coluna, acho que pode ver todos os problemas da coluna, se tem artrose, não é. Isso é específico para a osteoporose. A pessoa pode ter outros problemas e não vai aparecer nesse exame aí. Pois é, e vocês que estão nos assistindo, sintam-se privilegiadas, porque é mais especialmente as mulheres que sofrem com esse dano. Osteoporose, sim. Mas tem que ver. Então, assim, a partir de que idade a indicação para estar fazendo essa densitometria? Assim como a gente fazia o Papa Nicolau, né, que hoje a mulher lá mais tardiamente nem faz mais. Obrigatório, 65 anos. Mas mulheres na menopausa, por exemplo, uma mulher com 50 anos, que já não menstrua há mais de 6 meses, se ela tiver algum fator de risco, é interessante fazer. Se ela fuma, se ela tem diabetes, se ela tem tireoide, se ela tem história na família de osteoporose, se ela tem artrite reumatoide. Então, se ela tem alguma doença, se ela é tabagista, entendeu? Então, a gente vê, se tem fatores de risco já na menopausa, era interessante fazer. Mas a osteoporose tem uma coisa muito interessante. Hoje tem tratamento osteoporose. O tratamento tem cura. Diferente da artrose que a gente falou, a osteoporose tem cura. A artrose não tem cura, mas os pacientes melhoram, voltam a caminhar e têm uma vida digna e decente, né? Então, peraí, a osteoporose tem cura. Mas o ossinho que está todo esburacado lá, ele pode se regenerar, você está dizendo? Sim. Hoje tem medicamentos que a gente usa, principalmente pulsoterapia, né? Então, diferente a artrose e a osteoporose, a mais perigosa seria a osteoporose, até por quebrar toda hora o ossinho e até levar à morte. A osteoporose, ela tem essa questão desse risco. Só que a artrose, ela é muito frequente e ela leva o paciente jovem para a cadeira de rodas, se tu não tratar. Então, às vezes aparece, que nem essa paciente que apareceu lá na clínica, ela tem acho que 68, 67 anos, cadeira de roda. E há 3 anos atrás ela não estava assim. Então, assim, a artrose, a gente não cura ela, mas a gente controla, a gente a gente para a evolução da doença e a gente melhora ela um pouco. Então, a pessoa que às vezes caminhava com dificuldade, volta a caminhar praticamente normal, ela consegue ter uma vida praticamente normal. Esse é o médico da dor, mas ele é também médico reumatologista. Conversei aqui com o Dr. Hassan Juda. Obrigada mais uma vez por estar aqui. Eu até ia abrir o telefone no ar, gente, me perdoem, mas é que o assunto aqui merecia um pouco mais de atenção, da gente afunilar e, sobretudo, fazer quem nos assiste entender do problema, tá? O segredo é procurar um médico cedo, não deixar piorar. Esse eu acho que é o recado do dia. Tá certo. Recado dado.